Então, pessoal, agora nós vamos estar cobrindo aqui a variância do número de indivíduos infectados, né, a cada geração, do número de indivíduos a cada geração. Então, aqui no livro você vai encontrar uma derivação dessa variância sem usar transformadas, mas o que eu gostaria de fazer é seguir em frente, só mostrar a resposta aqui de qual foi a expressão dessa variância, e a gente vai deixar como exercício que vocês derivem esse resultado, ok? Usando os conceitos que a gente vai cobrir logo em seguida, que vão ser os conceitos de funções geradoras. Porque a função geradora vai ser uma forma natural de obter essa resposta, ok? Então, qual é a resposta? A resposta é que a variância desse Zn, que é o número de indivíduos infectados na geração N, o número de indivíduos existentes na população N, né, vai ser igual a N vezes sigma ao quadrado, onde sigma é o desvio padrão, e sigma ao quadrado é a variância do número de filhos que cada indivíduo tem, ok? Se a gente estiver no regime crítico, ou seja, se cada indivíduo tiver exato, na média, um filho, ok? E em qualquer outro caso, ou seja, se o mi for diferente de 1, a variância do número de indivíduos infectados em geração N é igual a sigma ao quadrado, mi elevado a N menos 1, mi elevado a N menos 1 sobre mi menos 1. Por que esse resultado aqui é importante? No regime subcrítico, ou seja, quando mi é menor do que 1, o que esse resultado aqui está dizendo é o seguinte: se mi for menor do que 1, o que vai acontecer? Quando n tender para infinito, tá? Então, o que vai acontecer? Esse cara aqui é menor do que 1, esse aqui também é menor do que 1, isso aqui vai tender para zero, né? Então, esses caras aqui vão tender para zero, né? E a gente vai ficar o quê? Com uma variância que vai tender também para zero. Então, no caso subcrítico, não só a média tende para zero, mas a variância do número de indivíduos, né, infectados também tende para zero. Então, isso aqui são as boas notícias, né? Isso aqui é um caso muito bom. O caso crítico ocorre quando o tamanho da população é igual a 1, a mi igual a 1, só que o problema nesse caso crítico, né, em que cada indivíduo tem exatamente um filho, é que, embora o número de indivíduos, a média, permaneça igual a 1 em todas as gerações, a variância cresce linearmente com as gerações. Então, embora na média você tenha, né, um indivíduo, né, então seria uma coisa mais ou menos assim, né, um indivíduo, essa incerteza sobre o número de indivíduos vai crescendo linearmente, né, se a gente fosse botar intervalo de confiança, na medida que o tempo vai passando, ok? Então, é muito difícil prever o que vai acontecer nesse caso. E o caso supercrítico é mais complicado ainda de prever. Por quê? Porque a variância cresce exponencialmente na, na geração, com o número de geração. Então, no caso supercrítico, ainda tem uma chance de se extinguir a epidemia. Só que o problema é que as coisas ficam muito mais incertas, né? Então, essa potencialmente grande diferença entre a média, né, e a variância sugere que, em alguns casos, a extinção, ou seja, pode ser que a gente tenha ou a extinção ou o crescimento desordenado como possibilidades factíveis, né? E para explorar qual a probabilidade de acontecer um ou outro, a gente vai precisar dessas ferramentas adicionais, né? Que são as ferramentas das funções geradoras de momento, que é o que a gente vai estar cobrindo logo em seguida, ok? Então, esse é o nosso próximo tema, que são as funções geradoras de momento, que a gente vai usar para analisar os branching processes. E aí, com essas funções geradoras de momento, ok? A gente vai ter um melhor entendimento sobre como calcular também a variância, né, desse número de indivíduos numa certa geração. Por quê? Porque com a função geradora de momentos, né, a gente vai poder calcular a média e o segundo momento dessa variável aleatória, né, que vai ser o Zn. Né? Então, o Zn
ele pode ser escrito como a gente falou, né? Então, a variância do Zn é igual a variância da soma de xi para i igual a 1 até zn menos 1. Então, aqui a gente tem duas variáveis aleatórias, né? Na verdade, a gente tem a variável aleatória aqui, que são os nossos xis, dois tipos de variáveis aleatórias, os xis e o zn menos 1. Né? Então, na verdade, a gente tem, estritamente falando, a gente tem aqui várias variáveis aleatórias, que são x1, x2 até x, zn menos 1, e mais uma variável aleatória, que é o número de termos nessa soma. Então, quando a gente tem esse tipo de problema, né, em que a gente tem uma soma de número aleatório, de variáveis aleatórias, esse é um dos exemplos em que uma das situações em que são geradores de momento são muito úteis para análise do problema. Okay? Então, por isso que a gente vai analisar essa variância, essa variável aleatória, usando funções geradores de momento e não usando essa abordagem aqui, que também é interessante para estudar por conta própria. A gente vai ver que com funções geradores de momento a gente vai chegar na mesma resposta, só que de maneira mais imediata, sem precisar, por exemplo, decorar essa relação aqui, ok?